gente, tudo bom? Bom dia. Que domingo cheio hoje, né? Cheio de atividades. Muito bom ter um culto assim, onde a gente pode experimentar aquilo que Deus tem feito, e Ele tem feito na vida de várias famílias presentes aqui, de várias pessoas, né? Deus às vezes parece tão distante da gente. Obrigado. Parece tão distante da gente, parece que Deus está num lugar onde a gente vai, eventualmente numa igreja. Parece que para Deus me ouvir, eu precisaria estar num lugar especial. Mas Deus age de uma forma tão legal, né? No dia a dia da vida da gente, na rotina, no cotidiano. E hoje nós vimos isso pelos testemunhos. Muito bom. A palavra que eu quero compartilhar com vocês, que me foi pedido, foi sobre comunhão. A gente tem feito uma reflexão a respeito de um tema chamado Igreja Simples. E a ideia é voltar àquilo que a palavra de Deus fala sobre igreja. Eu brinquei hoje, na aula que eu dei antes, uma igreja raiz, se é que existe uma igreja raiz, mas uma igreja original, uma igreja que é mais neotestamentária, mais bíblica. Nós encontramos igrejas hoje, tudo que é tipo, como o Daniel já falou, e o Samuel nas mensagens dos domingos anteriores, igrejas com tanta estrutura, tantos departamentos, precisa de vários administradores. A gente quer voltar àquilo que é simples, a gente quer refletir a respeito daquilo que é fundamental para a vida da igreja. Daí surgiu esse gráfico, que fala dessa caminhada, né, que nós, como cristãos, deveríamos ter nessas áreas que resumem de uma forma simplificada o que é uma igreja de fato. Tem a área da devoção, que é o primeiro quadradinho ali, azul. O verdezinho é comunhão, serviço e verdade. Então, Daniel falou sobre verdade, falou sobre serviço, Sami falou sobre devoção. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre comunhão. E é um tema que tem tudo a ver conosco hoje, porque a comunhão tem a ver com isso que vocês que se batizaram. Cadê o pessoal que se batizou? Está aqui na frente? Está espalhado aí, né? Tá. Tem a ver com isso, tem a ver com vocês entrarem agora e fazerem parte da família de Deus. Nós temos algo em comum agora, que é o nosso reconhecimento de que um dia o amor de Deus tocou o nosso coração. Houve algo que mexeu dentro da gente, eventualmente nos emocionou, eventualmente abriu nossos olhos para verdades espirituais que eu já tinha ouvido há muito tempo, que estavam na cabeça, mas que agora fazem sentido aqui no meu coração. Vocês entraram para essa família, uma nova família, uma família de fé, uma família que caminha juntos numa direção. E nós seguimos alguém. Nós não seguimos aqui Daniel, não seguimos o Samuel, nós não seguimos a mim, graças a Deus, nem minha família concebe, porque eu sou atrapalhado. Nós seguimos Jesus. Jesus é aquele a quem nós seguimos. Então, bem-vindo a você que está chegando na família da fé hoje de uma forma pública, testemunhando aqui, né? Eu quero seguir Jesus. Comunhão é um jeito de viver, é uma qualidade de quem faz parte da igreja de Jesus. É um jeito de a gente ser igreja, a gente viver nossa vida. E nada melhor do que o pão para representar isso. O pessoal da arte estava tentando achar uma figura, e o pão tem tudo a ver com isso, porque o pão, ele mostra que é um elemento que a gente gosta de comer com outras pessoas. A ceia, a figura da ceia, da alimentação na Bíblia, é uma figura que a gente faz nunca sozinho, sempre com outros. A gente gosta de tomar a refeição com quem a gente conhece, com quem a gente tem carinho. A nossa mãe, a nossa avó gosta de preparar uma refeição para a família. Tem um significado especial a gente fazer uma refeição junto. Para a família da fé, a refeição, a ceia, o pão, tem esse significado também, de repartir aquilo que nós temos. Não é o pão só, mas é a nossa fé, é o nosso jeitão,
são nossos conselhos. E eu quero caminhar um pouquinho com vocês hoje, refletir um pouquinho sobre isso, sobre o que é comunhão de fato. Eu quero que você abra a sua Bíblia para Atos 2. Eu quero ler alguns versículos com vocês que vão mostrar para a gente um pouquinho o que eu quero falar sobre comunhão. Atos 2 relata algumas coisas que aconteceram, alguns fatos, com o início da igreja. Jesus, naquele momento, tinha recém sido levado aos céus. E os discípulos estavam ali, junto com outras pessoas, estavam refletindo o que estava acontecendo ali. E acontece então, se você abrir sua Bíblia, vamos ler o que estava acontecendo ali. Atos 2, a partir do 41, nós vamos ver Pedro pregando. Diz ali: todos os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Olha só, fizeram a mesma coisa que vocês hoje, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo, não de 16 como houve hoje, mas de cerca de 3.000 pessoas. O que eles faziam ali na sequência? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam junto no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu olhei para essa passagem, que é uma passagem muito bonita, tem figuras muito lindas aqui de como nasceu a igreja, como começou essa dinâmica espiritual de uma família de Deus. Como eu vinha dizendo, o versículo 41 aponta para a gente, Pedro estava falando publicamente. Pedro, aquele cara que negou Jesus, aquele cara que tinha um temperamento parecido com o meu, às vezes para lá, para cá, talvez com o seu. Pedro, cara que não sabia falar, meio semi-analfabeto, pescador, de repente ele se vê publicamente falando. Ele estava dizendo para aquelas pessoas que aquele homem que eles haviam matado na cruz e gritado: crucifica aquele homem, esse cara é um falsário, um mentiroso. Pedro diz assim: olha, sabe quem é que nós matamos? Nós matamos o Filho de Deus. Era o Messias, o Cristo enviado. E aquilo, as pessoas ouviram aquilo, olharam nos olhos de Pedro, e a Bíblia diz que eles ficaram assustados pela possibilidade, pelo fato de terem matado e apoiado a morte pela cruz do próprio Filho de Deus. E a Bíblia diz que as pessoas aqui ficaram compungidas com essa verdade, ficaram tristes. Houve arrependimento deles aqui, dizendo: não é possível que nós negamos, rejeitamos aquele que era o Filho do próprio Deus vivo. E a Bíblia diz então que eles se arrependeram disso, eles creram nesse Jesus, e eles então foram batizados. E pelo que consta aqui, dizem os que entendem, os estudiosos aliás, que 3.000 era a contagem dos homens, que devia ter mais gente, incluindo mulheres e outras pessoas, né? Então, pelo menos 3.000 pessoas, a palavra diz, a gente acredita, foram naquele dia agregadas na comunidade, foram batizadas, diz a Bíblia. E eu vejo aqui nesse texto de Atos 2 até 47, eu vejo essas 4 características que eu coloquei na tela: uma causa, um ambiente, uma prática desses irmãos e fruto do que aconteceu ali. Qual é a causa? A causa deles estarem juntos ali, de haver uma reunião, a causa deles se irmanarem, era a morte de Jesus. Houve uma sensação profunda de que eles estavam separados de Deus, uma sensação profunda de pecado,
uma sensação profunda de que Deus estava muito próximo, mas ao mesmo tempo eles se sentiam muito longe de Deus. Deus era distante para eles. E a gente vê no texto algumas palavrinhas que eu quero comentar com você, para você pensar. Diz ali que houve arrependimento, diz ali que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam, que Jesus havia ensinado, que estava na palavra, eles se preocupavam com o que tinha sido ensinado, estavam perseverando, lendo em voz alta, refletindo, eles estavam pensando a respeito. Fala que eles oravam entre si muito, oravam tanto no grande grupo, como nós oramos aqui publicamente, e também oravam nas casas. Então a oração era um elemento presente, onde eles oravam e diziam: Deus, muito obrigado que teu amor me alcançou. Deus, perdoa a gente porque nós temos feito tanta coisa errada. Deus, que bom que nós estamos agora juntos. A oração era algo, uma característica presente ali. E não parava por aí, eles estavam cheios de temor. O coração deles se agigantou de tanta fé que tinha dentro do coração deles. O Espírito Santo encheu a vida deles ali. Tinha algo diferente. O temor deles por Cristo, a reverência por Jesus e ao mesmo tempo o reconhecimento de que ele era poderoso, porque aquele homem que eles disseram, crucifica aquele cara lá, aquele cara é um impostor, daqui a pouco ele ressuscita e está no meio deles ali, é algo inédito. Temor é uma característica que aqueles homens tinham. E a Bíblia diz que ali havia sinais e maravilhas entre eles. Pessoas eram tocadas pelo poder de Deus de uma forma diferente, de uma forma poderosa. Os sinais eram vistos não por mim. Eu tinha uma dor de estômago, agora eu orei e passou. As pessoas reconheciam os sinais, as pessoas reconheciam as maravilhas. A manifestação do poder de Deus era presente naquele grupo de pessoas, ele era forte, era poderosa. E a ação de Deus continuava. Essa era a causa. A causa de quê? Essa era a base onde foi construída a igreja. A palavra de Deus, a presença de Deus, o arrependimento das pessoas, a palavra sendo ensinada, sendo refletida, sendo aprendida pelas pessoas, muita oração. Aquele era o ambiente, aquela era a causa. Eu vejo ali uma causa onde a igreja foi construída em cima, o alicerce da igreja. Qual é o ambiente que se criou ali? Por causa dessas características. O que aconteceu ali que trouxe um ambiente bacana para aquele pessoal ali? A gente vê ali comunhão, a gente vê que as pessoas estavam ali com absoluta sinceridade de coração, é o que a Bíblia fala aqui, tinham sinceridade de coração. Eles estavam unidos, gremistas e colorados, da direita e da esquerda, unidos, eles tinham um sentimento muito, muito legal de união, diz a Bíblia aqui. Eles tinham tudo em comum, o que é difícil entender o que significa tudo em comum, já que alguns tinham muito e outros tinham pouco, mas eles se preocupavam uns com os outros, né? E eles louvavam a Deus. Havia uma alegria forte. Então, eu vejo que havia uma causa. Jesus morreu na cruz. Eles entenderam isso. Eles buscaram a Deus. Deus se manifestou sobre eles e criou um ambiente entre eles, um ambiente gostoso, um ambiente de comunhão, de alegria, de gratidão, de louvor, de repartir as coisas que eles aprendiam e também as coisas que tinham. Qual foi a prática que suscitou a partir daí? Aqui diz na Bíblia que eles supriam as necessidades uns dos outros. Havia gente de posses que repartia com aqueles que não tinham nada. Havia gente que veio de longe para ouvir a respeito de Jesus, que havia viajado muito tempo e não tinha alimento. E essas pessoas então olhavam uns para os outros e repartiam o seu pão. Repartiam sua guaraná, sua Coca-Cola, seu casaco, seu travesseiro. Havia um ambiente fraterno ali, de comunhão, de amor, que levava uma prática generosa, uma prática altruísta. E o que acontece a seguir, eu vejo isso no texto, frutos. Havia uma consequência disso. A Bíblia diz que o povo, aqueles que não estavam reunidos ali por causa de Jesus,
As pessoas que estavam na cidade, eles começaram a simpatizar com essas pessoas. O povo de Deus, que foi batizado ali, ele conquistou a simpatia do povo, das pessoas que não acreditavam em Deus. E diz a Bíblia que dia a dia Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. As pessoas olhavam e diziam: nossa, que povo que se curte, esse pessoal se gosta. Olha ali, ó, ele tirou o judeu tirou dinheiro do bolso para dar um dinheirinho para o outro. Isso aqui é milagre também. Isso deve ser sinais e maravilhas, né? Mas havia uma atmosfera bacana ali, de amor, que as pessoas olhavam. E as pessoas diziam: eu quero participar disso. Eu quero participar desse ambiente. Eu quero participar daquilo que Deus está fazendo aqui, porque isso que eu estou vendo aqui não é fabricação. Não é alguém que inventou, não é um programa, não é um projeto, não é uma boa ideia, não é uma estratégia de homens. Não. Quando Deus está presente e Deus faz algo diferente, algo novo, chama a atenção das pessoas. E a comunhão é uma coisa poderosa que chama a atenção das pessoas. Então veja ali, eu pulei esse slide. Comunhão, tinham sinceridade no coração, andavam unidos, tinham tudo comum e louvavam a Deus. A palavra comunhão no Novo Testamento, queridos, ela tem outras palavras que a gente usa como sinônimos, né? Na Bíblia, quando você vai ler o Novo Testamento, muitas vezes aparece a expressão uns aos outros. Uns aos outros. Então, uns faziam determinadas coisas em favor ou para os outros, né? O que a gente chama, teologicamente, de mandamentos recíprocos. É aquilo que a Bíblia diz que a gente deve fazer para o próximo. E a Bíblia também diz o que a gente não deve fazer para o próximo. E a gente tem usado uma expressão, eu acho que essa expressão é meio nova, né, Daniel? Mutualidade. Tem a ver com uns aos outros. Às vezes você fala em mutualidade, a gente não sabe o que é. Mas uns aos outros é isso. Mutualidade é isso, é uns aos outros. É aquilo que eu faço que vai ajudar o outro. Eu dividi um pouquinho essa palavra comunhão de mutualidade, porque me parece que comunhão pode às vezes ser confundido com estar junto, né? Só estar junto. Comunhão tem a ver com, de repente, nós vamos fazer um churrasco junto, convidar uns amigos e vamos fazer uma comunhão. Ok, é uma comunhão. A gente vai fazer um encontro, os jovens vão se reunir aqui, vão jogar uma bola, depois vão fazer uma reuniãozinha, vão refletir sobre um versículo bíblico. É uma comunhão também. Então, comunhão é uma palavra um pouco desgastada, que a gente usa por aí, mas se você for olhar aquilo que o Novo Testamento fala sobre comunhão, é um pouquinho mais profundo do que isso. Tem mais a ver com mutualidade, na minha opinião. Tem mais a ver com uns aos outros. Então, passa por uma agradável conversa, mas não é uma agradável conversa. Passa por um cafezinho com bolachinha, mas não é isso. É mais do que isso, né? Então, eu acho que comunhão, mutualidade é uma palavra que a gente podia trabalhar um pouquinho mais, para a gente entender, tirar um pouquinho essa ideia só de algo mais superficial. Eu quero lembrar com vocês alguns dos mandamentos recíprocos que a Bíblia tem. Por exemplo, olha esse primeiro, que engraçado. Não mordam e devorem uns aos outros. Tu acredita que isso está na Bíblia escrito? Eu acho que o ambiente daquela igreja lá, que Paulo escreveu isso aí, não era bom. E eu estava pensando assim, talvez eles podiam até brigar um com o outro. Eu penso assim, o que não está escrito? Está escrito que não deve morder, mas umas bochas, até ali dá para ir. Uma entrada forte, tá. Mordida, não. Agora, devorar, o que seria devorar? Eu não sei. Eu acho que o negócio não estava bem naquele tempo. Mas tem algumas coisas inusitadas para mim, esse é o mandamento mais inusitado que tem. O fato é, haviam divergências ali naquele local, e eram, bota divergências nisso, né? O pessoal estava se rasgando ali. Não é para se rasgar. Mas, por exemplo, fala de inveja. Mandamentos que a gente não deve ter. Não deve ter inveja uns com os outros. Graças a Deus, você está visitando essa igreja aqui hoje, essa igreja não tem esse problema de inveja, entendeu? Aqui é todo mundo tranquilo em relação a isso aí. A gente só tem problema com mentira, talvez, né? Mas inveja é uma coisa que é tão forte para a gente, né? Ontem tinha festa
uma festa de 15 anos. E eu participei. E eu estava sentado observando aquela galera jovem, muitas meninas ali, né? E as meninas assim, passa uma com um vestidão, né? 2 ou 3 fazem assim. Aí passa outra para cá e aí uma olhadinha. E às vezes até... Claro que isso não é inveja, elas estão tão felizes pelo vestido maravilhoso que a outra está, e estão se alegrando aqui entre elas, entende? Mas tu percebe que pequenas coisas trazem para a gente um sentimento que não é legal. Se a gente não se ligar nisso, isso acaba crescendo. Aí o cara encosta um Gol Zero aqui na frente, eu ia dizer um outro carro, né? Um Gol Zerinho aqui na frente, de novo, tá carro. Como é que pode isso, cara? Funcionário público trocando de carro, está ganhando parcelado do governo. E assim, a gente vai por isso aí. Cara, não é. Te alegra com o cara. Não tem inveja. Perdoem-se mutuamente. Puxa vida, quando a gente vive em família, como dá encrenca, não dá? Na tua família de nuclear, na tua família de sangue, dá encrenca, dá encrenca. Aqui também dá encrenca. E como dá encrenca? Então, a gente tem que olhar às vezes para a pessoa e dizer, cara, tá tudo bem. Dá um abraço aqui, tá? Mas o que houve? Não, está tudo bem. E aí talvez tu entra no detalhe, se o cara tiver intimidade contigo, tu até diz, né, o que aconteceu. Mas o perdão é uma prática necessária. Não falar sobre o problema não resolve. Fica aquela coisa desconfortável, né? Por exemplo, aconselhem-se uns aos outros. Pô, isso é uma coisa legal, é super prática, né? Então, assim, de repente tu vai ver um cara que caminha junto contigo, um amigo tal, tu pode dar um conselho para ele. Mas o conselho não é baseado naquilo que você acha que é bom. Né? Ó, Roger, ontem eu tive dor de estômago aqui, eu fui na enfermaria Straia aqui embaixo, e ali tinha chá disso, tal, né? Buscopan, bicarbonato de sódio, e aí tinha uma opção. Né? Então eu acho que adiantou, foi bom. Mas é o que Deus quer para você. O conselho é de Deus. O que a Bíblia fala a respeito da situação que você está vivendo? Se é que a Bíblia tem alguma orientação, então tem vários conselhos na Bíblia, vários mandamentos recíprocos que a gente deve fazer, não deve fazer. É mais ou menos que em sua família, né? Que horas tem que chegar em casa, os filhos? Não tem regra? Tem, né? Funciona? Mais ou menos. Às vezes tu não sabe nem onde é que está, né? O pai é chato, o pai bota horário. Então, a gente tem que ter umas regrinhas. Jesus colocou umas regrinhas para a gente aqui, para que a gente possa viver de uma forma harmoniosa, refletindo o amor de Deus. Eu quero citar 2. Né? Aceitem-se uns aos outros. A gente é tão diferente, a gente tem gostos tão diferentes, nós temos vertentes tão diferentes, abordagens diferentes. E aí, a filha do cara está aqui na frente, e o cara grita lá atrás, entendeu? Mas esse cara nem parece alemão, né? Deve ser, aí olha lá, é o meu amigo lá. Então, o cara é diferente. Não, estou brincando, é meu grande amigo do peito ali. Cada um tem um jeitão de ser, mas nessa riqueza nasce algo bonito. Mas a diferença não é muito bem aceita a maioria das vezes. Você olha para o cara, esse cara é esquisito, né? Olha só, de novo, o cara, né? Olha só, vai repetir de novo a noite das sopas aqui, né? 4 cumbuqui. Então a gente começa a olhar o umbigo da outra pessoa. Gente, nós devemos nos aceitar. Olha o versículo ali, nem precisa abrir, eu projetei ele ali. A Bíblia diz assim, em Romanos 15, 7, portanto, aceitem-se calorosamente. O que é calorosamente? Não é tolere, tem esse mandamento também, que a gente deve tolerar um ao outro, mas esse aqui é aceitar. Calorosamente é receber bem, receber com alegria. Aceitem-se calorosamente uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos aceitou. Sabe quais foram as regras que Jesus colocou para você, para Ele te aceitar? Sabe quais foram os pré-requisitos que estão na Bíblia para você aceitar Jesus? Ele te aceita calorosamente.
do jeito como você está. Apenas você precisa dizer: eu reconheço que eu ando longe de Deus e que eu tenho feito coisas erradas na minha vida. Isso chama-se arrependimento. Sinceridade, poderia dizer. Humildade. Quando você pensa sobre isso e diz assim: mas eu não sou tão ruim assim, meu problema é só dívidas e jogos, o resto está bem, sim, mas eu não prejudico ninguém, eu só tenho problema com, né? Não adianta, você tem que dizer: eu tenho problema com isso também. Isso é humildade, isso é arrependimento. Se existe um pré-requisito, é esse que Jesus dá para nos aceitar, porque Ele não pede mais nada da gente. Ele nos aceita calorosamente como nós estamos. Ele vem e dá um abraço na gente, e é assim que a gente deve nos receber uns aos outros, com calor, com alegria, com amor. Esses 16 que estão sendo batizados hoje, já participam com a gente aqui, mas hoje vocês disseram para nós aqui, é para valer. Nós queremos seguir Jesus junto com vocês. E nós precisamos, pelo que a Bíblia diz, receber vocês com muita alegria, calorosamente. Esses são fáceis de receber, né? O pessoal que se batiza, nós estamos num ambiente de festa. E aquele cara do teu grupo pequeno, que só ele tem a ideia, na hora de falar, só ele fala. Ele sabe todas as respostas sobre a situação brasileira. Ele tem ideias para o Sartori. Ele vai falar com o Fortunati, não, o Marquesan, e vai dar uma opinião. Que cara chato. Esse também a gente tem que aceitar. Porque se a gente aceitar as pessoas do jeito como elas são, a Bíblia diz que nós vamos glorificar a Deus. Tu percebe que esses elementos estavam no texto de Atos 2? Porque Jesus fez uma obra para mim tão joia, como Paulo falou no testemunho dele. Jesus mexeu comigo de uma forma tão significativa. Como eu poderia não aceitar alguém? Como eu poderia viver uma vida brigando com as pessoas que estão ao meu redor? Ou na minha casa? Aceitação. Por quê? Porque a aceitação glorifica a Deus e ganha a simpatia do povo. Como diz o texto ali, as pessoas vão olhar e vão dizer: puxa vida, como esse pessoal se dá bem, né? Que bacana. Mas são tão diferentes, mas se dão bem. Isso é legal. Então, tu vê, uma das maneiras de viver, uma das premissas bíblicas de a gente viver corpo de Cristo, família de Deus, igreja, é a aceitação. Aceitação, absolutamente, queridos, quer dizer que nós temos que engolir os erros das pessoas, né? Fazer vista grossa para pecado. Dizer: está tudo bem. Não. Aceitar é sentar com o cara e dizer: bicho, não é por aí. Tem uma pessoa que a gente tem aprendido a amar ela. Eu e o Zico. Eu e o Zico temos um amigo em comum. Que de vez em quando ele aparece aqui, ele toca a campainha, daí o Zico já me chama, a gente atende ele junto. Eu não posso dizer no microfone aqui o que esse cara fez na vida dele já. Eu não posso dizer aqui no microfone o que ele fez semana passada. É um foragido. Mas ele vem aqui e entra, e a gente abraça ele, a gente fala com ele. Na verdade, nós nem abraçamos ele, a gente falou sobre o amor de Jesus para ele pela terceira vez. E dessa vez o Zico conseguiu para ele uma camisa, uma blusa, a gente deu um dinheiro para ele comer. Esse cara me deu um abraço e me deu um beijo. E eu fiquei assim, né? Aí eu fiquei olhando, fui até o portão com o Zico ali, o Zico foi lá e deu um... Ele abraçou o Zico também, deu o Zico mais alemão que eu, né? O Zico deu um... Ficou meio assim. Aceitar o cara. O cara está atolado até o pescoço. Diz para ele: cara, nós vamos orar como igreja por ti. Está aí, ó, pedido de oração, Leonardo. E tu me liga essa semana do Desafio Jovem. Deu o endereço lá do Desafio Jovem para ele estar lá, para ele se recuperar. A gente aceita, Jesus aceita calorosamente pessoas machucadas, estrupiadas, incrédulas, sem fé, carentes, com fome, doentes espiritualmente. Jesus não faz acepção de pessoas. Nós não devemos fazer acepção de pessoas.
O jeito de viver como família de Deus é demonstrar um amor, uma aceitação calorosa. A aceitação calorosa, às vezes, tem que fazer que nem eu fiz para o cara. Eu digo, cara, senta aqui. Tu está errado, velho. Não é por aí. Eu reconheço que eu estou errado. Eu digo, que bom. Porque se tu tivesse com a tua visão, com o teu discernimento confuso a respeito do que você faz, você não podia dar um passo fugindo desse teu estado. Então é importante a gente aceitar, mas por causa do amor também falar a verdade para a pessoa. Então esse é um mandamento muito legal, muito interessante. Outro mandamento que eu quero citar para vocês, que está na Bíblia, fala sobre encorajamento. Aliás, vamos falar sobre aceitar ainda. Tem sinônimos, né? Recebam, acolham-se uns aos outros. Um mandamento sobre encorajar uns aos outros. Em Hebreus 3,13 fala, está ali na tela, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O encorajamento não é assim, vamos lá, vai dar tudo certo, persevera na academia, que daqui a um mês tu vai perder tua barriguinha, e eu também perdi a minha, vai dar tudo certo. Não, não é bem por aí, isso é importante também. Mas o encorajamento que ele fala ali é para que nenhum tenha o coração endurecido pelo engano do pecado. Seguir Jesus Cristo, como eu falei, seguir Jesus não é fácil, é difícil. Demanda você negar a si mesmo e você entender os princípios de Deus para a sua vida e segui-los. E muitas vezes é difícil, né? Ame a sua esposa como a si mesmo. Às vezes é difícil. Honrar o pai e mãe. Dependendo do pai e mãe não é tão fácil. Tá, mulheres, eu vou falar, tá? Sujeitai-vos a vossos esposos. Esse aí é antigo, né? Esse não está valendo. Então, não é fácil. E quando a gente enfrenta alguma situação que não é fácil, gente, a gente desanima. A gente perde o encorajamento. A gente perde o ânimo. E aí entra a coragem. A coragem é eu chegar para um amigo meu, que nem o Pedro lá, meu grande amigo, e dizer, Pedro, tu está desanimado, cara, mas vamos continuar a seguir Jesus, porque Jesus vai nos ajudar. Encorajar a pessoa é entrar na situação em que a pessoa está, com o problema que ela vive, com a tristeza que ela está, e dizer para ela, Jesus é a quem nós vamos seguir. Ele é poderoso. Jesus vai nos dar a direção. Jesus vai nos dar o caminho. E há uma urgência nesse versículo, porque diz assim, o tempo que se chama hoje. Nós temos que encorajar as pessoas, não é amanhã. Não é semana que vem. Porque tem gente que está desanimando a ponto de querer largar, entendeu? De chutar o pau da barraca, de cair fora. Cai fora da sua família, cai fora do mundo, cai fora, né? Como ouvi ontem alguém dizer, olha, minha vontade é que eu estivesse já no céu. Não é porque ela adora o céu, eu acho, ou porque ela está com saudade de Jesus, mas porque a situação está tão complicada aqui, que em algum outro lugar deve ser melhor que aqui. Então, essas pessoas, você tem que chegar hoje nelas e dizer, querido, senta comigo aqui, vamos orar junto. Dá um abraço na pessoa, assim, cara, vamos lá, estou contigo. E encorajar a pessoa. Sabe, porque o pecado engana a gente. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nós conhecemos isso. Ele rouba tudo que a gente tem de bom. Tudo que Deus colocou na nossa vida, nossa alegria, nosso ânimo, nossa esperança que um dia vai melhorar e que Jesus volta. Ele tira da gente. E a gente fica desencorajado. E aí as porcarias na nossa vida acontecem. Então nós, como família de Deus, nós precisamos estar atentos e encorajar os nossos amigos. Senão, nós não vamos para frente. Então não é uma confissão positiva, não é você chegar para alguém e dizer vai dar tudo, no fim vai dar tudo certo. É mais do que isso. É dizer, procura Jesus, confia nas promessas de Deus. Deus vai ajudar você a seguir adiante. Os efeitos do encorajamento, eu escrevi aqui, vão se tornar visíveis para a sociedade também. E à medida que a nossa fé vai crescendo, as pessoas que nos cercam vão dizer, que legal, eu queria um pouco dessa fé para a minha vida.
eu não tenho. Ontem, eu estava... Aliás, fala do livro. Eu li uma expressão no livro esses dias, de uma igreja que tem, na sua declaração de visão, eles têm um slogan, na verdade. O slogan é assim, ó, do hall à cozinha, da recepção à cozinha. Então, o pastor chega para a igreja e diz assim, ó, o nosso objetivo é levar a pessoa da recepção para a cozinha. Eu li aquilo ali, eu falei, como assim cozinha? O que ele quer entender? Tá, recepção é quando o visitante chega, ele está ali, está olhando, ele vem, senta, vai embora. Ou ele vem e vai embora, né? Mas o que é do hall à cozinha? A ideia é que, quando pensa na sua casa, quando você recebe alguém, você recebe ele de forma formal e recebe ele na sala. Dependendo da pessoa, tu não abre nem a porta, né? Tu recebe abre a porta e conversa com ele, né? Principalmente os caras que vendem livrinho ali do... Bom, deixa para lá. Mas tu bota na sala para conversar. Lá em casa a gente dá uma arrumada no banheiro, porque se alguém precisar entrar no banheiro, pelo menos tem sabonete, tem toalha, né? Mas na cozinha não. Na lavanderia, na despensa, não. Lá não é lugar de visita. Mas se a pessoa é da casa, se a pessoa desenvolveu uma amizade, uma intimidade com a gente, ela pode circular por todos os cômodos da casa, inclusive pela cozinha. Na noite das sopas que nós tivemos sábado passado aqui, atendemos 210 pessoas, mais ou menos. O pessoal da cozinha tinha uma amizade. Eu percebi uma amizade delas ali, tinham 5, 6 pessoas. Delas não, deles, o Pide estava junto. Fluiu. E às vezes entrava alguém ali que a coisa não funciona bem. Então, essa ideia da igreja aqui, do hall à cozinha, da recepção até a cozinha, é que o objetivo dessa comunidade cristã é fazer com que a pessoa se integre, que ele se sinta bem, quem sabe até ajudar na cozinha, cortar cebola, preparar o cardápio, porque esse é um ambiente de família, esse é um lugar gostoso de estar, esse é um lugar que a gente reparte, a mesa nós repartimos com quem nós gostamos, com quem nós curtimos. Gostei muito dessa ideia. Essa ideia da mutualidade, de nós repartirmos com pessoas que estão perto da gente. Agora, incrível que ontem eu vi uma postagem no Facebook de um pastor que inclusive comentou positivamente de uma nova igreja nascendo, obviamente, nos Estados Unidos, que as coisas nascem tudo lá. E essa igreja tem como slogan deles, até escrevi aqui, o slogan deles é assim, nós fazemos aqui o culto introvertido. O culto introvertido. Então assim, ó, a pessoa entra, senta, acha o que diz bom dia. Acabou. Escutam o cara falando aqui na frente, levantam e vão embora. Dizem boa tarde, boa noite, eu acho, talvez. Mas o depoimento da senhora que foi entrevistada, ela disse assim, eu não quero que ninguém entre na minha bolha. Ela falou, está escrito na reportagem, eu não quero que ninguém entre na minha bolha. Aí alguém citou, falou, nossa, isso é uma igreja legal, essa é uma igreja que não sei o quê. Nossa, eu vou falar hoje sobre mutualidade, sobre comunhão. Ou eu estou errado, ou a abordagem desse... Eu não vejo isso na Bíblia. Aliás, eu não vejo isso em termos de relações humanas. Né? E a Bíblia, ela é humana no sentido de ser escrita para pessoas normais como nós, com dificuldade. Então, gente, ser igreja, viver como família de Deus, tem muito mais a ver do que a gente frequentar um endereço junto. A gente sentar aqui, ouvir uma prédica de 30 minutos, às vezes 50, cantar. Nós somos desafiados por Jesus a nos relacionar. E Ele deu o exemplo. Ele se relacionou com pessoas diferentes. Com pessoas que o pessoal da igreja naquela época dizia, essa pessoa que o senhor está falando é uma prostituta, Jesus. Esse senhor que você falou ali, senhor, é um cobrador de impostos, é um sujo. Jesus quebrou os paradigmas, ele aceitou as pessoas, ele encorajava as pessoas. Viver como família de Deus, gente, é viver conectado.
E não tem melhor lugar para fazer isso do que nesse ambiente, mas melhor ainda do que no grupo pequeno. O grupo pequeno é um lugar que a gente pode ser quem a gente é. Sexta-feira meu grupo se encontrou aqui e foi muito legal porque teve um cara presente lá que pôde abrir o coração e dizer, olha, eu estou desempregado, faz tempo, e não é legal, e está difícil. E daí a gente olha assim para o cara e diz assim, cara, precisamos ajudar ele de algum jeito. Mas ele se sentiu bem, ou encorajado, ou aceito, ou se sentiu amado, a ponto de ousar dizer, eu estou desempregado. Isso é família de Deus. Isso é igreja na essência, igreja raiz. E nós queremos voltar, ou não desaprender, eu diria assim, de sermos essa igreja raiz. Essa igreja fundamental no sentido de manter aqueles princípios que Jesus colocou na Bíblia de ser igreja. Aqui não é um lugar de fazer programa. Aqui é um lugar de seguir Jesus e seguir Jesus com outras pessoas, nos relacionando, nos encorajando, nos aceitando, nos exortando, às vezes com lágrimas, porque é difícil, algumas pessoas são difíceis, eu sou difícil às vezes, muito. Tu também eu sei que é. Mas a gente está junto caminhando, seguindo esse Jesus maravilhoso. Então, a vida de comunhão, mutualidade, é um jeito de viver igreja. Essa igreja aqui tem 120 anos. Tem uma cultura mais formal. É uma igreja étnica, fundada por alemães. Os cultos aqui, quando eu era pequeno, eram cultos solenes, bem mais solenes. Mas eu lembro de pessoas que ajudavam muito umas às outras. Se ajudavam mutuamente. Quando estava doente, no transporte, recursos. É algo que está assim no DNA dessa igreja. Porque eu já vivi isso. Eu já fui alvo desse amor, dessa preocupação. Mas o que Deus está querendo que nós aprendamos hoje é que nós devemos reacender essa centelha da comunhão, essa centelha de andarmos juntos, essa centelha de pegar o telefone e ligar para alguém essa semana da igreja e dizer, eu lembrei de ti. Eu quero te dizer que tu fica firme. Não é que vai dar tudo bem. Não, essa expressão não. Mas que Deus não se esqueceu de ti. E que Ele está no controle. Nós vamos terminar aqui uma música que eu gosto muito, que a gente canta no meu grupo, que é Corpo e Família. E é uma música um pouquinho, a palavra talvez seria ufanista, idealista, né? Assim, porque diz assim, nós somos corpo e totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Tá, não é bem assim, mas a gente quer chegar nisso. A gente acha que esse é o modelo de Jesus. Mas o que eu gosto dessa música é que a música termina dizendo, eu preciso de ti, meu querido irmão. Termina dizendo, precioso és para mim, querido irmão. Tem pessoas aqui dentro que têm demonstrado amor por outras, mais do que os da própria família demonstram amor uns pelos outros. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que o irmão. Por isso que a gente fala, por isso que o texto fala aqui que aquele amigo, aquele irmão é precioso para mim, pelo encorajamento que ele tem me dado, pelo apoio, pelas palavras de estímulo, pela aceitação, pelo carinho, pela carona, pela ida para o hospital, pelo puxão de orelha. Nós vamos cantar essa música, o Betinho vai dirigir, e se tu quiser levantar do teu lugar e dar um abraço numa pessoa e dizer, eu quero cantar isso aqui, e eu lembrei de ti, tu é uma pessoa importante para mim, continua sendo, né? Talvez tu vai levantar daí e vai dizer para outra pessoa, olha, eu tenho lembrado de ti, mas eu nunca te falei que eu tenho lembrado de ti, que eu tenho estado preocupado contigo,
que tu é importante. Eu quero te ajudar, eu quero te encorajar, daqui para frente eu vou orar por ti, vou te ligar essa semana. Diz para a pessoa que tu está importando com ela, entendeu? Vamos fazer uma confusão aqui. Depois da confusão, tu vai chamar para frente aqui o pessoal, né, do batismo, né? Tá bom? Deus abençoe vocês, eu quero orar ainda. E aí a gente vai fazer uma santa bagunça aqui. Deus, obrigado pela tua palavra. Essa nossa manhã foi uma manhã muito significativa para nós, porque nós vimos através do depoimento de várias pessoas que o Deus que nós falamos aqui, o Deus que nós lemos na Bíblia não é mito, é real. Ele age em nossas vidas e Ele tem poder. Especialmente sobre a mensagem de hoje, a reflexão de hoje, o nosso encorajamento que o Senhor nos dá, a nossa exortação que o Senhor dá para a gente, é que a gente aprenda e cresça a cuidar um dos outros, a ter comunhão verdadeira uns com os outros, a sermos recíprocos uns com os outros, estimulando, encorajando, vivendo como uma família, com diferenças, mas em amor. Sabe por quê? Não porque o amor vem de nós, mas porque tu, Jesus, nos amou primeiro, e a fonte primária desse amor vem de ti. Quando nós recebemos esse amor, nós podemos então também repartir com outros também. Abençoa cada um de nós aqui, dá uma semana de vitória. Nós vamos cantar ainda aqui, vamos entregar o certificado para os batizados aqui, e que tu possas nos ajudar a caminhar como homens e mulheres de Deus. Amém.